Olá, se é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou Douglas Santarelli, instrutor de aviação, especialista em aeronavegabilidade, certificado pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor. E aqui no Aeronotícias você fica por dentro da realidade do mundo da aviação, com profundidade, clareza e independência. E a China se recusa a revelar a causa do acidente com o Boeing 737 que despencou do céu em 2022. A gente já sabia disso, quem é da aviação, né, que trabalha com segurança de voo, né? Mas vamos comentar aí, gente, ó. Um dos aspectos positivos da indústria da aviação é a capacidade de aprender coletivamente com cada acidente. Então, quando acontece um acidente, outra coisa importante para que vocês saibam, quando acontece um acidente, pessoal, e tem fatalidade, vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Que é padrão no mundo inteiro, basicamente. Quando acontece um acidente com fatalidade, quantas investigações são abertas? 2 investigações. Uma com a finalidade de prender o culpado. Quem vai investigar? A polícia, tá? A polícia que vai investigar. Qual é a finalidade? Prender o culpado, achar um culpado. Ah, mas eu aprendi que acidente aeronáutico não tem culpado, tem fatores contribuintes. Opa, isso para a aviação. Para a polícia, não. Para a polícia é responsável e é culpado. Então a polícia vai abrir lá um inquérito policial e nesse inquérito eles vão investigar, isso pode gerar processo, vai gerar o processo e aí os indiciados vão se defender, enfim. Isso é uma investigação. A outra investigação é a investigação da aviação, que obedece o anexo 13 da ICAO, da Organização de Aviação Civil Internacional, ICAO ou ACI. E qual é o objetivo dessa investigação? Prevenir novos acidentes. Então, nessa investigação da aviação, a gente investiga atrás de culpados, atrás da causa do acidente, não, do responsável. Não, a gente investiga para saber o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e para que não aconteça novamente. Vamos emitir recomendações, mudanças, para que, implementando essas mudanças, aquilo não aconteça de novo. Vocês entenderam a diferença? Então são 2 investigações, uma que quer culpado, outra que não quer, outra que só quer saber os fatores que contribuíram para o acidente e eles precisam ser neutralizados. Na aviação nós não estamos preocupados em apurar culpa ou responsabilidade, a polícia está. Então são 2 investigações, tá? A caixa preta, ela está nas aeronaves por causa do anexo 13 da ICAO. Ela está lá para atender a polícia? Não, para atender os objetivos do anexo 13. Tá? Então é para isso que tem a caixa preta. Tá? Ela não está lá para atender polícia, para descobrir culpado e etc. Aí alguns países eles pedem, enfim, mas não é para isso que existe o gravador de dados de voo e o gravador de voz. Tá bom, gente? E aí, olha só. Então vocês aprenderam aí, ou muitos já sabem, né? Que o anexo 13 da ICAO, o Brasil é signatário da ICAO, nós temos aqui os nossos regulamentos brasileiros que atendem o que diz os anexos da ICAO para poder investigar os acidentes. No entanto, a China está se recusando a divulgar a causa do acidente, ou as causas, né, do acidente que aconteceu no país, que foi também o mais fatal, né, em 30 anos, citando preocupações com segurança nacional e estabilidade social. Aqui no Brasil também existe essa preocupação. Para quem não sabe, a investigação de acidentes aeronáuticos militares, eles não são divulgados ao público, tá? O relatório final, ele não é, digamos, ostensivo. Ele é um relatório voltado somente para conhecimento do pessoal interno das Forças Armadas, tá? E dependendo da aeronave, se for uma aeronave que está em desenvolvimento, que é um avião militar, uma arma, alguma coisa assim que envolve segurança nacional, se tiver um acidente, na investigação também não vai ser divulgado. Isso está previsto também no Brasil, tá bom? Só que a China, foi um 737, foi um avião civil, com passageiros civis, né? Aí por qual motivo eles estão com essa preocupação de segurança nacional e estabilidade social? A gente não sabe, está previsto isso inclusive lá no anexo da ICAO. O Brasil ele usa inclusive desse artifício também, na nossa legislação está escrito isso também, mas isso é só para alguns casos específicos de avião militar, de projeto que envolve segurança nacional. Não um avião civil, né? Que está levando um voo regular de civis, enfim.
Em março de 2022, o 737-800 da China Eastern desculpa, gente. Ele caiu enquanto realizava um voo doméstico. O acidente foi envolto em mistério, pois a aeronave entrou em um mergulho abrupto em plena altitude de cruzeiro, do nada, né? Antes de colidir com o solo. Coisa medonha, né? Acidentes desse tipo são extremamente raros, o que torna a falta de informações ainda mais alarmante. A Administração da Aviação Civil da China, a CAAC, é a ANAC deles, né? Liderou a investigação, mas a transparência não foi uma prioridade. Cerca de 2 anos após o acidente, essa entidade emitiu um relatório atualizado, afirmando que a queda foi muito complicada e rara. No entanto, os reguladores não especificaram a causa do acidente, embora tenham descartado diversos fatores. O relatório indicou que não houve anomalias nos comandos de controle da aeronave ou nas comunicações de rádio, não havia intempéries na área, a aeronave não transportava materiais perigosos e os pilotos estavam totalmente certificados. Com isso, pouco foi revelado sobre a causa real do acidente. Recentemente houve uma atualização, conforme destacado pelo renomado jornalista de aviação John Ostrower. Como é que é o nome dele? John Ostrower. Um pedido de divulgação de informações governamentais foi feito na China solicitando mais detalhes sobre o progresso da investigação e foi negado pela entidade. O motivo apresentado foi que a divulgação pode colocar em risco a segurança nacional e a estabilidade social. Essa decisão foi fundamentada no artigo 14 e no artigo 36 das regulamentações sobre divulgação de informações governamentais lá da China, né? É incompreensível que um governo ativamente encubra os resultados de uma investigação de acidente com base no temor de que a divulgação pode colocar em risco a segurança nacional e a estabilidade social. Pois é. Deixa eu ver aqui. Nas semanas seguintes ao acidente foram... Fontes com conhecimento do caso, mas que não falaram oficialmente, sugeriram que o acidente poderia ter sido intencional. Sugeriram, tá, pessoal? Isso levanta questões sobre a possibilidade de que um dos pilotos tenha sido responsável pela queda, já que são eles que têm acesso à cabine de comando. Outras formas de terrorismo também não podem ser descartadas. Aí é que a China... Vamos lá, gente. Se isso aconteceu, a China ela não quer se mostrar vulnerável a esse tipo de ação. Se foi realmente isso, então ela não vai falar que foi, porque isso mostra, o que está acontecendo lá, por que estão fazendo isso lá. Ela não quer demonstrar esse tipo de vulnerabilidade, tá? Se foi isso, tá, gente? O problema de não revelar os detalhes de uma investigação é que nada pode ser aprendido e a aviação não pode se tornar mais segura. Por exemplo, se houver a crença de que um dos pilotos foi responsável pela queda, foi implementada uma regra de que sempre deve haver 2 pessoas na cabine de comando para garantir a segurança? Sim, né? Isso já acontece, tá? Isso já acontece depois daquele acidente lá da Germanwings, nos Alpes. Não pode ficar um piloto sozinho no cockpit. O cockpit ele é blindado, tá, pessoal? Então, se o camarada que está dentro não quiser deixar alguém entrar, não entra. E foi o que aconteceu lá nos Alpes. O copiloto, o comandante saiu para ir no banheiro, teve que sair do cockpit. E na volta o copiloto não deixou ele entrar e jogou o avião nas montanhas, né? Então a partir daí já houve uma mudança da regulamentação. Então, sempre que alguém sai tem que entrar alguém, um comissário, tem que ficar junto com outro piloto ali. O fato de não divulgar as causas mina os preceitos de segurança do ecossistema, realmente. Isso aí acontece de verdade, né? Porque você não divulgar... O que aconteceu nesse acidente, gente? A aviação ela é um sistema que funciona no mundo inteiro. Mas, como o país aí está alegando segurança nacional, o que pode ser feito? É difícil, né? O que vão reclamar com a China, por exemplo? Já os reguladores em questão não estão dispostos a ser transparentes sobre a causa de um acidente de tamanha relevância. É lamentável, tá? A gente lamenta muito essa situação, porque se a moda pega... Já pensou se a Índia fala isso também? Não vou divulgar. Segurança nacional. Não fala nada. Tá tudo certo. Tá com a gente aqui.
A gente vai investigar, vai ficar pra gente? Tudo certo. E aí? O que vocês acham disso aí? Né? Alguém vai sancionar a China? Vocês acham que vão? Enfim, gente, vamos... E aí fica, né? Vamos torcer para que a moda não pegue, né? E agora vamos fazer aquela pausa estratégica para você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar as notícias com seus amigos. Assim você ajuda na relevância e crescimento do Aeronotícias. Muito obrigado! Aeroporto passa a tocar trilha sonora de sons de aeroporto. Então o aeroporto passa a tocar trilha sonora de sons de aeroporto nos alto-falantes dos terminais. Legal essa ideia aí, né? O que eles estão fazendo? Olha só, o aeroporto... Eu leio a notícia junto com vocês aqui, tá, gente? Eu não leio antes não, tá? Eu pego mais ou menos o que interessa aqui, o que eu acho legal para mostrar para vocês, e a gente manda brasa aí, ó. O aeroporto de Londres, Heathrow, acaba de lançar uma nova trilha sonora intitulada Music for Heathrow. Essa trilha sonora está sendo tocada em um loop contínuo por todo o terminal, criando uma experiência única para os viajantes. Eu acho muito legal. Cada aeroporto, não sei se vocês já perceberam, cada operador de aeroporto tem uma musiquinha de fundo que é característica, tá? Aí você sabe mais ou menos quando você está em tal cidade, quando você chega em tal aeroporto, quando você chega em tal cidade, por causa daquela musiquinha ali. E eles vão criando essa identidade auditiva, né? E é muito legal. A trilha sonora foi criada em parceria com o aclamado músico Jordan Hackey, ou Hackey, indicado ao Grammy, e que já fez sucesso no Royal Albert Hall. Legal, hein? Cara, fudendo isso aí. Hackey teve acesso a diversas áreas do aeroporto para compor uma peça que visa refletir a emoção e a expectativa típicas do início de uma viagem de férias. Com mais de 50 sons reais, a composição é uma verdadeira ode ao ambiente aeroportuário. Olha que legal, né? Eu acho legal. Tem um som de aeroporto que acabou esse som, cara. Infelizmente, né? Era um som tão legal, tão gostoso, que era quando mudava os letreiros dos aeroportos. Aquilo ali era tudo mecânico. E quando mudava aquilo ali, de tempos em tempos, acho que no aeroporto de Frankfurt ainda tem. Eles mantiveram. Porque a maioria dos aeroportos trocou tudo por tela. Aí ficou aquela tela sem graça. Antigamente era aquele monte de negócio mecânico que ele vinha trocando os nomes dos voos, das empresas, os horários. E era um negócio assim que você ficava perplexo ao olhar aquilo ali, gente. Só tinha aeroporto, gente. Era muito legal. E no aeroporto de Frankfurt eu vi a última vez, tinha lá. De tempos em tempos ele faz lá a troca, né? E esse som se perdeu nos aeroportos, né? Aqui em Guarulhos tinha, eu lembro quando tinha, né? E não tem mais, né? Então esse era um dos sons que a gente ouvia típicos do aeroporto, né? O som dos aviões. Hoje ninguém mais ouve som nenhum, porque é tudo vedado, tudo a parte de som é tudo vedada, né? Então os aeroportos perderam aquela sonoridade típica de antigamente. Hoje quem ouve o som do aeroporto são os vizinhos, né? Porque dentro do aeroporto mesmo você não ouve nada. Você não vê a luz do sol. Quem trabalha no aeroporto sabe o que eu estou falando. Não sabe se está de dia, se está de noite, porque é tudo fechado, tudo isolado, né? Se está frio, se está quente lá fora, porque é tudo ar-condicionado, né? E perdeu aquela sonoridade típica de antigamente, né? E essa estrutura de trilha sonora é dividida em 4 composições que representam diferentes etapas da jornada no aeroporto. Os sons de passaportes sendo carimbados, malas batendo na esteira foram utilizados para criar a percussão, a batida, né? O batuque. Uma fonte de água acrescentou uma atmosfera relaxante. E o barulho de um jato decolando foi transformado em sintetizador, enquanto uma sirene de controle de bagagem se transformou em um som suave. Legal, né? Eu tô curioso. Vamos ver se eu acho essa trilha aí. A trilha também inclui referências a cenas icônicas de filmes, como o som dos pés dos passageiros aguardando no portão, lembrando a cena de Bend It Like Beckham, e os bips do scanner de segurança do Terminal 3, lembrando a famosa cena de Love Actually. Não sei que filmes são esses aí, não estou lembrado. De repente o nome em português era outro. Inspirado no álbum Music for Airports de Brian Eno, lançado em 1979, amplamente reconhecido por ter
Iniciado o gênero de música ambiente, essa nova trilha sonora busca oferecer uma experiência auditiva, relaxante e envolvente para os passageiros que passam pelo aeroporto. Além disso aí, gente, achei legal a iniciativa, vou procurar saber, quero ouvir isso aí. Antigamente tinha trilhas sonoras das empresas aéreas, né? Tinha a musiquinha da Varig, que era legalzinha, tinha música da Panam, muito, cara, era emocionante, passava na televisão a propaganda da Panam. Panam era empresa top nos Estados Unidos, né? Era coisa de louco. Então tinha as musiquinhas assim dos jingles, né? A Varig, né? Quem é antigão aí, eu tô fazendo aqui, mas tá zoadinho, mas dá pra lembrar. Depois procura aí, se você puder, se você tiver curiosidade, quiser reviver ou saber como era a música da Panam, né? Procura aí, procura no YouTube, né? A música tema da Panam, que é muito legal, que eu gostava, eu gosto ainda, de vez em quando dá uma nostalgia, eu vou ouvir, da Varig, né? Era bem legal, gente. Então aí, ó, no YouTube tem, se você procurar, olha, Music for Heathrow, vou ouvir, de Jordan Hickey, tá bom? E para fechar, cerimônia de reapresentação de aeronave Catalina, FAB 6527. Catalina é um avião famosíssimo no Brasil, tá, gente? Operou muito lá no norte, né? Na Amazônia. Marca seu retorno ao circuito expositivo do Musal. Era um avião guerreiro também, além disso, né? No último domingo, 13 de julho de 2025, o Museu Aeroespacial Musal realizou uma cerimônia reservada à reapresentação da aeronave Consolidated VT-28 Catalina, denominada C-10A na FAB, de matrícula FAB 6527, marcando seu retorno ao circuito expositivo. Eu nunca vi esse avião voando, tá? Quando entrei na Força Aérea em 89 ele já não voava mais, tá? Mas é muito famoso, eu conheci muita gente que voa nesse avião, que tinha muita saudade dele inclusive. Marcando seu retorno ao circuito expositivo após um minucioso processo de restauração iniciado em 2022, lá no Musal, né? O evento celebrou a conclusão do trabalho viabilizado pela equipe da Divisão Técnica do Museu, com essencial apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, na Associação de Amigos do Museu Aeroespacial, AMAERO, e de recursos provenientes da emenda parlamentar, de algum parlamentar aí que não falou aqui por enquanto, depois acho que vai falar, né? O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, incluindo o brigadeiro do ar Márcio Bering Cardoso, ex-diretor do Musal, coronel aviador Paulo Nisso Secunho Gabeto, veterano da turma de 1946, da FAB e antigo tripulante do Catalina, e o presidente da Associação de Amigos do Museu Aeroespacial, AMAERO, o senhor Pedro Ferraz. Então tá aí, o avião voltou à exposição, lindo, né? Também estiveram presentes no evento membros e familiares da equipe responsável por essa importante restauração. E aí eu pergunto para vocês aí, gente, vocês já foram no Musal? Vocês já visitaram o Musal? Museu Aeroespacial? O Museu Aeroespacial é um dos maiores museus, se não me engano, se não é um dos maiores, é o maior museu de aviação do hemisfério sul. Abaixo do Equador, ele é o maior, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. O Museu da TAM, que ficava em São Carlos, era maravilhoso também. Mas era um museu privado, o dinheiro acabou, ou o interesse em bancar acabou, e aí não quiseram mais, né? Agora eles estão vendo se... Parece que vai abrir um museu em São Paulo, que eu acho uma excelente iniciativa. Só que o Museu Aeroespacial está lá no Rio de Janeiro e é muito pouco visitado. Então, se você já conhece, você foi, conhece o Musal, mora no Rio de Janeiro, próximo do Rio, visite o Museu Aeroespacial, gente, que vale a pena. Você chega lá em domingo, por exemplo, tem domingo que você chega lá não tem ninguém, tá vazio lá, tá, museu. Você anda lá, você ouve os passos de quem tá andando dentro do museu. É um negócio maravilhoso. Infelizmente não tem a divulgação que merece, né? Mas vale a pena, tá bom? É muito bom, tá? Lógico, né? A gente tá no Brasil, né? Museu no Brasil é complicado, falta dinheiro, enfim, tem essa associação aí. Parabéns a todos os envolvidos aí por batalharem aí nessa luta, né? Para preservar a memória da aviação no Brasil. E quando puder, eu vou dar um pulinho no museu de novo para visitar essa maravilha aí novamente, né? Que é um avião maravilhoso, tá, gente? Bonito, tá? Deixa eu ver o que mais fala aqui, ó.
A restauração do FAB 6527 foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de militares da ativa e da reserva, especialistas em manutenção aeronáutica e museologia, todos do efetivo do MUSAL. O projeto contou com investimento via termo de execução descentralizada, TED, aporte financeiro imprescindível da Amaero e da emenda parlamentar do deputado federal Jorge Brás. Obrigado aí ao deputado, tá? Não sei de que partido também, não quero saber, mas obrigado aí pela emenda, né? Pelo dinheiro que é nosso, né? Ele só destinou esse dinheiro que não é nosso para cuidar de um patrimônio que também é nosso, né? Então, o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação civil com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes da GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e vídeo apresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.